Nessa aula eu queria falar sobre como que alguém se torna uma pessoa manipuladora. Nada do que eu falar aqui justifica qualquer ato de manipulação e agressão e abuso contra ninguém. Eu não quero que vocês fiquem pensando que tentando compreender demais as pessoas, ter pena delas, porque na verdade elas só são assim porque elas estão com medo, enfim. Uma coisa importante que eu vou falar agora é justamente que o passado deles diz muita coisa sobre quem eles são. Como necessariamente as pessoas se tornam assim, não existe uma regra. Até porque a gente tá falando de pessoas, então a gente tá falando de experiências diferentes, de organismos diferentes. Cada pessoa vai reagir de alguma forma a alguma situação. E ainda as pessoas que são manipuladoras, elas não são iguais, elas são pessoas, né? Tem as suas características únicas. É claro que tem algumas dessas pessoas que viveram num ambiente extremamente abusivo, extremamente negligente e tiveram que realmente adquirir esse jeito desconfiado de ser, no sentido de enxergar a vida como uma luta e todas as situações como uma grande luta, e como elas tinham que estar sempre se defendendo, atacando também, elas levaram isso como um modo de vida. E a gente sabe que as experiências de infância são coisas que elas estruturam a sua vida inteira psicológica. E não precisa ser um trauma muito grande, podem ser pequenos traumas, né? Aquele dia que seus pais te deixaram sozinho em casa. Isso acontece com uma frequência, o efeito é de um trauma no cérebro. Isso perpetua durante a vida adulta e transforma a personalidade da pessoa. Existem outras pessoas também que não necessariamente passaram por alguma negligência, mas foram muito mimadas também, né? Não aprenderam sobre limites, sobre as pessoas faziam muito o que queriam e talvez tenham aprendido violência de alguma forma também dentro de casa. Independente da forma que essas pessoas aprenderam a ser como elas são. Em algum momento durante o desenvolvimento infantil dessas pessoas, parece que elas aprenderam demais sobre como lidar com agressões e provavelmente deixaram outras questões de lado. Essas pessoas, elas nunca aprenderam quando que lutar é necessário ou justo. Por isso que para elas tudo é uma luta. Parece que elas nunca se permitiram aprender que ceder, recuar ou se submeter ao longo do caminho também podia significar vencer a longo prazo. Elas nunca tiveram disposição para aprender, na verdade, a vencer as lutas da vida delas de forma justa, sendo honestas, né? Até porque também elas têm uma aversão muito grande à submissão. Então, qualquer coisa que signifique se submeter, né? Eu preciso me submeter a uma autoridade, independente se eu tô no trabalho, isso pra elas é aversivo demais. Por isso que muitas vezes é muito mais fácil manipular todo mundo, usar as pessoas realmente como uma ferramenta mesmo, né, pra conseguir o que elas querem, pra qualquer coisa na vida. Essas pessoas, elas nunca se permitiriam aprender os benefícios de perder, porque na verdade perder, errar, sei lá, é muito benéfico, porque é assim que a gente aprende muitas coisas, a gente cresce como ser humano, a gente evolui como ser humano, né? E é dessa forma que a gente consegue aprender com experiências passadas, né? Perder em si é uma oportunidade enorme de você crescer emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, desenvolver humildade, amadurecer, entendeu? E isso são coisas que essas pessoas, elas jamais se permitiriam viver. Elas nunca conseguiriam superar o egoísmo e egocentrismo infantil delas. Sabe aquelas crianças que elas só conseguem enxergar a si mesmas? Elas precisam ter o que elas querem na hora que elas querem? Dá uma impressão dessas pessoas de que elas nunca saíram dessa fase de desenvolvimento. Só que também olhar pra elas como crianças não é a solução. Na verdade, isso é uma bandeira vermelha. Se você vê alguém que às vezes parece uma criança mimada, que não consegue aceitar limites das outras pessoas, isso é uma bandeira vermelha. Como elas sempre conseguem o que elas querem através da manipulação das outras pessoas, elas meio que acabam criando uma visão de si mesmas como invencíveis mesmo, né? Parece que elas nunca saíram da infância. Isso acaba inflando ainda mais o ego delas e a autoimagem que elas nutrem, né? E porque não é qualquer pessoa que consegue ter um relacionamento com uma pessoa manipuladora. Essa pessoa que tem relacionamento com a pessoa manipuladora, necessariamente ela tem que ter algumas características específicas, principalmente questão de autoestima baixa e muita doação, né? Muita autocrítica, muita culpabilização também, e muita submissão também. As pessoas, elas nunca aprenderam a sentir real compaixão ou genuinamente respeitar as vulnerabilidades de outras pessoas. E por essa razão, elas usam demais as vulnerabilidades das outras pessoas a favor delas para conseguirem manipular. Profissões que são terrenos férteis para esse tipo de personalidade, a gente fala aqui a política, o ramo do direito e a religião. Não porque essas profissões são erradas ou sei lá, mas como essas pessoas, elas sempre estão procurando por poder, prestígio, né, mas principalmente poder e controle sobre outras pessoas também,
essas profissões, esses ramos dão muito poder, dão todas essas coisas que elas buscam na vida delas, né? Então, pastores de igreja, que a gente vê que manipulam a igreja inteira, né? São pedófilos por anos e ninguém faz nada. São maridos que batem nas suas esposas dentro, né, da igreja, sendo pastores, enfim. Pra finalizar, como que a gente consegue entender e lidar com esse tipo de pessoa? Para que a gente consiga evitar de ser explorado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se familiarizar com o caráter dessas pessoas, entender como elas funcionam e aprender a reconhecer essas pessoas quando elas estão perto da gente. E principalmente é importante a gente entender o que elas pretendem, o que elas querem com tal atitude, né? Mejam com as atitudes delas, né? Porque essas pessoas, elas são calculistas, elas não estão em determinados contextos, relacionamentos ao acaso, né? Muitas vezes elas estão pensando nelas mesmas, né? Em obter vantagens. Pesar-se e conhecer quais estratégias as pessoas usam pra conseguir manipular a gente. Então, quais são as táticas de manipulação? Eu vou dar alguns exemplos pra vocês nas próximas aulas, vou trazer casos aqui pra que vocês consigam entender, mas isso é muito importante. Terceiro, isso é muito importante, autoconhecimento, gente. A gente tem que ficar ciente de quais características minhas, talvez, quais medos, quais inseguranças minhas deixam mais fácil com que essas pessoas me manipulem. Eu falei antes, não é só a gente conseguir perceber as pessoas no ambiente que a gente tá, mas também a gente conseguir se prevenir. E uma das prevenções é justamente mudando a forma como a gente se comporta, não só com essas pessoas, mas com qualquer pessoa, entende?